Boa tarde. A tertúlia Bola Branca reúne-se mais uma vez e com caráter extraordinário para descascar e analisar o legado de Jorge Nuno Pinto da Costa, o histórico presidente do Futebol Clube do Porto, que esteve no cargo entre 82 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos. Para esta reunião contamos com os jornalistas António Ribeiro Cristóvão, Luís Aresta, com o comentador Bola Branca Francisco Guimarães e ainda com Diogo Feio, um professor que foi deputado da Nação e com uma passagem pelo Parlamento Europeu e sócio do Porto. Eu sou o Hugo Tavares da Silva. António, começa o programa contigo, é um gosto ter-te aqui na tua casa. Obrigado, eu também. Que homem era este? Que homem do futebol português era este? Pinto da Costa? Era um homem invulgar. Começou na altura em que o Futebol Clube do Porto passava por alguns problemas, havia algumas dissensões a nível interno e isso gerou, inclusivamente, alguma perturbação na formação das equipas para o tempo que o Porto vivia nessa altura. Mas depois de alguma perturbação intensa, forte, as coisas conseguiram se reagrupar e depois o Futebol Clube do Porto partiu para uma série de sucessos pela mão de Pinto da Costa. Porque Pinto da Costa, além de ser um dirigente determinado, forte, com muita personalidade, tinha uma particularidade que não era comum aos dirigentes portugueses. Pinto da Costa sabia muito de futebol. E isso, aliás, ficou à vista muitas vezes nas contratações que ele fez de alguns treinadores e até de alguns jogadores. O Pinto da Costa não sabia apenas de dirigismo, não era apenas um bom presidente, mas era também e sobretudo um bom técnico de futebol. Não sei se terá aprendido muito com Pedroto, é provável que sim, mas a verdade é que ele desde sempre deixou bem à vista essa sua condição. De ser um homem que era do futebol, sabia de futebol e realmente sabia servir o futebol. E, portanto, serviu o Futebol Clube do Porto na plenitude durante estes 42 anos, conquistou os inúmeros títulos que têm sido registados agora depois da sua morte, em grande número a nível nacional e internacional, e foi ele que foi o responsável principal, juntamente com Pedroto, pela ressurreição do Futebol Clube do Porto, porque até à entrada de Pinto da Costa e de Pedroto, os campeonatos em Portugal eram discutidos entre o Sporting e o Benfica, mais pelo Benfica do que pelo Sporting, mas entre o Sporting e o Benfica, e o Futebol Clube do Porto estava arredio das conquistas, ganhou um campeonato 19 anos depois de ter conquistado o último campeonato. Aliás, isso também aconteceu com o Sporting. Mas depois, com Pinto da Costa, as coisas reverteram-se completamente e passou a ser o Futebol Clube do Porto a comandar no plano nacional e depois também no plano internacional. Devem-se ao Pinto da Costa grandes serviços, muito embora, como é evidente, pelo meio haja também grandes polémicas pelas quais ele foi responsável, mas que as desencadeou sempre na perspectiva de servir o Futebol Clube do Porto. E a verdade é que as guerras que ele desencadeou, de um modo geral, foram ganhas por ele e pelo seu clube. Em 87 estavas em Viena, lembro-me daqui na reunião com o Rui Miguel Tovar, disseste que ele não acreditava, na entrevista a seguir ao jogo, não acreditava... Nenhum de nós acreditava. Não, e que ele não acreditava que o António estivesse feliz pelo Porto. Sim, claro. Porquê é que ele disse isso? Não, disse isso porque, pronto, eu fui sempre reconhecidamente adepto do Sporting. Nunca tive nenhuma vergonha em o dizer. Claro que o meu cartão de sócio do Sporting ficava sempre lá fora, tanto aqui como nos outros lados onde trabalhei, mas não tinha nenhuma relutância em afirmar a minha condição. Era desde miúdo, comecei a gostar de futebol no tempo dos 5 violinos, Jesus Correia, Vasco, Esperadeu, Travassos e Albano. O Sporting ganhou 7 campeonatos em 8 anos e, portanto, nessa altura era normal que nós, miúdos, tivéssemos uma apetência por ser adeptos do Sporting. Eu recordo-me que na minha terra, na minha Proença Nova, havia, enfim, pouca gente, mas havia alguns adeptos do Benfica, alguns adeptos do Sporting, havia um adepto do Belenenses e não havia nenhum adepto do Futebol Clube do Porto. É curioso. Hoje eu vou lá e se calhar há mais adeptos do Futebol Clube do Porto do que do Sporting e do Benfica. O resultado realmente deste trabalho desenvolvido por Pinto da Costa ao longo dos anos. Mas claro que na altura eu costumo dizer e digo sempre que foi, digamos que a final mais intensa que eu vivi, essa de Viena, em que o Futebol Clube do Porto conquistou a Liga dos Campeões Europeus, mas também perfeito perfeitamente e admito perfeitamente que as pessoas pensem que eu não esteja, digamos que a ser totalmente correto. Mas nessa altura acreditem que pus de facto a minha condição de adepto de outro clube por adepto do Futebol Clube do Porto, porque ali estava particularmente em causa o futebol português. Diogo Feio, não sei desde quando é que é sócio do Porto, mas julgo que tinha 16 anos quando o Joari e o Madjer fizeram aquelas coisas bonitas em Viena. Na altura dava bola ao presidente do clube, sentia alguma diferença ou só ligava aos jogadores ainda? O que é que se lembra desse tempo? Bem, boa tarde a todos e começo por dizer que sou sócio desde os meus 11 anos, sou sócio há 43, portanto façam as contas em relação ao resto. E toda a minha recordação como alguém que gosta muito de futebol é à frente do meu clube Jorge Nuno Pinto da Costa. E portanto devo dizer que é para mim um bocadinho estranho
ver um jogo de futebol e saber que Jorge Nuno Pinto da Costa não está vivo. Pertencia àquelas pessoas, nós temos algumas que achamos que vão estar sempre presentes, porque era de tal maneira aquela que é a sua marcação de princípios e de valores no sentido de afirmação, no sentido de transformar um clube, que eu não diria que era regional, era um clube local, era bem pior do que regional. O Futebol Clube do Porto, que salvo erro, quando Pinto da Costa começou o seu mandato, tinha 5 campeonatos e tinha passado uma circunstância que estava há 19 anos sem ganhar nenhum. E o futebol é antagonismo. Porquê? Porque há uns que ganham e há outros que perdem. Os que ganham ficam contentes. Os que perdem não gostam daqueles que ganham. E por isso mesmo, Pinto da Costa sempre viveu dentro desta lógica, sempre fez com que a afirmação do Porto fosse possível. Eu, aliás, vou aproveitar para fazer aqui uma correção, ou melhor, um completar de uma coisa, porque ontem fui apertado, porque referi que transmiti o portismo e que os meus filhos, o mais velho com 21 e a mais nova com 6, conhecem o Futebol Clube do Porto muito por via de Pinto da Costa. E, além de mais, quero também referir a minha filha 19, a de 12 e a de 10, porque senão houve uma zanga em casa e, portanto, eu agora estou aqui a retificar, está tudo referido em relação ao seu portismo, que eu fui capaz de o transmitir, até com a dificuldade de parte deles viverem em Lisboa e não ser propriamente uma coisa muito fácil quando chegam à escola, e a maioria é de outro clube, mas a vivência do Futebol Clube do Porto, a afirmação daquele clube, aquilo que ele era e aquilo que agora é. Os mais novos não têm essa noção, deve-se muito àquilo que Pinto da Costa foi marcando, fazendo algo que o António Ribeiro Cristóvão refere bem. Sabia muito de futebol. E eu acho que não é por acaso que aconteceram algumas coisas, como Pinto da Costa ter começado com um treinador chamado José Maria Pedroto e terminar o seu mandato com o chamado Sérgio Conceição. O seu último campeonato ter sido uma vitória no Estado da Luz com um golo do Zaidu. Portanto, a capacidade que aquele clube também levava à superação dos seus próprios profissionais, e tudo isto eu acho que é algo que se vai manter no Porto. E, portanto, eu diria que Pinto da Costa vai, de facto, continuar a marcar aquele clube. Nesse sentido, aliás, avancei com uma ideia. Eu acho que, tal como clubes têm jogadores no seu estádio com bustos e com estátuas, eu acho que poderia haver uma de Pinto da Costa. Acho que isso tem que ser falado com a família, porque Pinto da Costa era muito contrário a isso. Eu, por exemplo, fui um grande defensor de que o Estádio Dragão se chamasse Estádio Jorge Nuno Pinto da Costa, tal como acontece, por exemplo, com o do Real Madrid, que tem o nome do seu presidente, que foi presidente também durante décadas. Bernabéu, exatamente. E Pinto da Costa sempre se recusou a isso. Porquê? Porque desde logo tinha criado aquela figura do dragão, que era algo que também não existia antes do seu mandato. E, portanto, é uma personalidade extraordinária e que merece ser conhecida para além deste momento. Também no futuro, eu acho que vai ser importante continuar a falar de Jorge Nuno Pinto da Costa. Não é para qualquer país que tem jogadores geniais como teve Eusébio, como tem Cristiano Ronaldo, que tem agentes geniais como Jorge Mendes e tem um presidente genial, como foi Jorge Nuno Pinto da Costa, reconhecido pelos seus parceiros a nível internacional. O cortejo ter passado pelo Estádio do Dragão era obrigatório? Obrigatório não seria. Acredito que tenha sido uma decisão até complicada para a própria família, mas foi muito bom. Acho que foi muito importante para a memória de Pinto da Costa e para aquilo que é a sua projeção para o futuro. Eu acho que este é um momento muito importante, vai ser um momento, mais uma vez, de afirmação de alguns princípios que o Porto tem que fazer, porque eu devo dizer que é incompreensível aquilo que sucedeu com a falta de massagens por parte do Sporting e do Benfica. E aquele argumento, já agora, é aquele argumento de que não era presidente. Depois também, quando o Eusébio morreu, o Eusébio já não era jogador do Benfica, claro, e não foi por isso que os restantes clubes lá foram prestar a sua homenagem. Portanto, isto não tem qualquer espécie de sentido. Eu acho que só nós mesmo, para não ligarmos àquilo que de bom temos. Já lá vamos, prometo. Luís Aresta, entrevistaste o então Presidente do Porto antes das últimas eleições, em abril. A Estádio em que Vilas Boas acabou por vencer com uma vantagem esmagadora. Que homem era aquele diante de ti? Como é que resumirias estes 42 anos? Sei que não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Boa tarde. Foram 42 anos inesquecíveis para o Futebol Clube do Porto e para os adeptos portistas, acredito, porque de facto a presidência de Pinto da Costa é uma presidência globalmente de sucesso,
embora haja que reconhecer que nos últimos 2 anos as coisas se complicaram ao ponto de Pinto da Costa ter perdido as eleições. De facto, fiz a última entrevista a Pinto da Costa enquanto presidente e nessa altura candidato às eleições do Futebol Clube do Porto, e aqui nestes estúdios onde me encontro, nos estúdios de Gaia, apareceu-me um Pinto da Costa curiosamente bem, até do ponto de vista físico, atendendo às debilidades que já lhe eram apontadas na altura. Os nossos estúdios aqui em Gaia não têm elevador, ele subiu facilmente as escadas, esteve tranquilo em toda a entrevista, era um homem sereno, pareceu-me um homem muito convicto das decisões que tinha tomado nos vastíssimos anos de presidência e também nestes últimos, apesar de todas as críticas que lhe tinham sido feitas, mas era também um homem que assumiu, e até disse-o na entrevista, de alguma forma, assumiu aquilo que já não queria, que era submeter-se a este último sufrágio. Porque ele tentou que fosse António Oliveira a candidatar-se, essa sugestão sua de Pinto da Costa foi recusada e ele, digamos assim, como sempre tantas vezes aconteceu enquanto Presidente do Porto, deu o corpo às balas e enfrentou nas urnas André Vilas-Boas. Não era isso que Pinto da Costa queria. Eu acredito que ele queria ficar já recatado, dedicando-se à sua família e, enfim, àquilo que era o seu estado de saúde nessa altura. Em todo o caso, foi mais um ato de coragem de Pinto da Costa e que, enfim, terminou, como todos sabemos, porque efetivamente não havia condições já para Pinto da Costa continuar na presidência, porque de facto o desgaste era muito. Os últimos anos da gestão tinham sido acidentados, até de alguma forma calamitosos, complicados, se levarmos em linha de conta aquilo que veio agora a conhecer-se publicamente e fazer fé nestes últimos relatórios que foram conhecidos e, portanto, enfim, Pinto da Costa foi empurrado para aquilo que já não queria, trabalhou, lutou até ao fim e, desse ponto de vista, há que lhe reconhecer todo o mérito. Mas sim, foi um momento, há que dizê-lo também, que eu registrei de facto na minha memória. Eu não tinha tido nunca a possibilidade de entrevistar com alguma profundidade o presidente do Futebol Clube do Porto e ele deu-nos essa oportunidade aqui na Renascença que ficou registada e foi um momento também marcante para mim. Francisco Guimarães, escreveste esta segunda-feira no site da Renascença um artigo sobre a morte de Pinto da Costa e sobre a forma de lidar com a morte. Já lá vamos outra vez a essa polémica dos silêncios dos rivais. Que história é aquela da troca de correspondência com Pinto da Costa? Trocaram cartas? É verdade, eu tive 2 momentos, digamos assim, com Pinto da Costa. Um deles foi quando eu tinha mais ou menos 12 anos e estava a fazer um trabalho sobre o José Mourinho e queria informações sobre o José Mourinho. E então mandei uma carta ao Pinto da Costa que me respondeu à mão. E ainda hoje tenho essa carta das 10 perguntas respondidas com imenso cuidado e com imensa gentileza e com imensa simpatia, que pelos vistos era uma coisa que quem o conhecia apontava como principal característica, pelo menos no trato do ponto de vista humano. Depois, como presidente, já era mais agressivo e mais autoritário, como disse bem o Diogo Feio. Depois tive um segundo momento. O Pinto da Costa era uma pessoa que gostava muito de poesia, gostava muito de fado, e há relativamente pouco tempo encontrei-o numa casa de fados onde ele estava a declamar José Régio, que pelos vistos era uma coisa que ele fazia normalmente. A seguir a um jogo em Lisboa, no dia a seguir, geralmente, ia a uma casa de fados e aproveitava a sua cultura e o seu gosto pela poesia para declamar um bocadinho. Muito bem, e sobre este silêncio de Benfica e Sporting, também mencionaste no artigo, mas conta-nos o que é que te parece, quão complexa é esta questão, quantas camadas tem, ou era fácil de resolver? Era fácil de resolver de uma maneira como, por exemplo, Luís Montenegro resolveu. Uma nota de pesar, um comunicado, uma coisa muito simples, sem grande comprometimento, mas que havia, ou seja, há uma obrigação, há uma decência institucional que os clubes devem ter, principalmente os 2 grandes, mesmo que do outro lado possa estar a indecência. Mas pede-se um certo respeito institucional que o Sporting e o Benfica pura e simplesmente não tiveram, porque não conseguem fazer uma distinção. Ou seja, uma coisa é prestar condolências, dar as condolências ao clube, à cidade, à família, seja quem for, neste caso do presidente mais importante da história do futebol português. Outra coisa é branquear ou passar a limpo todas as coisas que Pinto da Costa fez de mal. Ora bem,
os clubes rivais estão a pôr tudo no mesmo saco, e eu acho que não se pode pôr as coisas no mesmo saco, porque é preciso que haja a tal decência institucional que tanto o Benfica como o Sporting não foram capazes de ter. António, o que é que lhe pareceu este tema? Pareceu-me mal aquilo que fizeram o Sporting e o Benfica, porque há que fazer aqui uma diferença entre as pessoas e as instituições. Poderia haver alguma má relação, e havia seguramente, entre o Pinto da Costa e sobretudo o Sporting, não digo tanto em relação ao Benfica, mas sobretudo em relação ao Sporting. Tinha havido, enfim, declarações muito infelizes de um lado e do outro, em determinada altura, e isso talvez tenha justificado a decisão de Frederico Varandas de o Sporting não se fazer representar nem no funeral, nem sequer mandar uma mensagem de condolências. Não aceito isso, porque de facto a nível internacional aconteceu muitas vezes noutros países que as coisas foram exatamente ao contrário, isto é, não havia relações entre o Benfica e o Real Madrid, mas quando morreu o presidente ou o ex-presidente do Barcelona, o Real Madrid esteve em peso na cerimónia e apresentou as condolências à família de José Luís Núñez, que era então o presidente falecido do Barcelona, e de facto não se compreende aquilo que aconteceu entre o Sporting e o Benfica. Há de facto de um lado uma má relação entre Frederico Varandas e o Porto e o Pinto da Costa, mas em relação ao Benfica já não se pode dizer o mesmo, porque ainda não há muito tempo vimos sentado lado a lado Pinto da Costa com o Rui Costa, e portanto a decisão do Benfica não se percebe nada. Agora, o que de facto isso significa também é que o mau estado do futebol português continua. Não apenas a nível de adeptos, mas também de dirigentes, pelos vistos, que deveriam dar o exemplo, deveriam ser responsáveis e ter uma atitude contrária. Lamento o que aconteceu, porque de facto nada o justifica, e condeno veementemente a atitude tanto do Sporting como do Benfica. Deixa-me só dizer uma coisa, António, muito rapidamente a propósito disso, nem tanto ao mar nem tanto à terra, ou seja, uma coisa é isto que estamos agora a criticar, outra coisa é fazer o que fez o Portimonense, que é de um descaramento sem igual, e completamente, é uma atitude completamente escusada, na minha opinião. Não se têm que meter nisso, podiam ter sido, lá está, isto já ultrapassa a questão institucional, já é ultrapassar essa fronteira, a meu ver, completamente escusado. Só para contextualizar, o Portimonense jogou com os jogadores do Portimonense, jogaram com uma camisola a dizer Pinto da Costa nas costas. Mas a gente sabe da relação que tem havido sempre entre o Porto e o Portimonense. O que é mais grave ainda, por isso é que é mais grave, por isso é que eu falo no descaramento. Exatamente, e sobretudo às vezes comentada em termos, enfim, pouco agradáveis. Exato. Essa relação. Enfim, há o outro lado do vencedor implacável, não é? O do triunfador em série. Pinto da Costa somou inimigos, foi acusado e investigado por corrupção desportiva e por crimes de naturezas várias, sendo que nunca foi condenado. Manteve uma ligação estreita com uma claque problemática, que tem o seu líder em prisão preventiva e de quem era amigo. E ainda recentemente veio a pública a auditoria forense, que revelou práticas questionáveis dos dirigentes portistas. A isso juntou-se agora a instabilidade nos cofres do clube e finalmente a derrota pesada nas eleições. Luís, como é que esta história termina assim, não é? Que homem e que dirigente é que resulta da soma destes eventos todos? Antes de mais, há que referir que Pinto da Costa chegou, em primeira instância, a ser condenado pelo Conselho de Disciplina e depois mais tarde seria ilibado pelo Conselho de Justiça e pelos Tribunais Civis, e portanto, enfim, foi sempre ficou sempre alguma neblina associada a esses episódios mais críticos da gestão de Pinto da Costa. Focando naquilo que, e daqui a bocadinho já vou também à questão dos silêncios, gostava também de falar sobre isso, focando naquilo que foram os últimos anos da gestão de Pinto da Costa, eu diria que ele cometeu o erro de não se saber rodear das pessoas mais certas para conseguir levar por diante a sua tarefa até ao fim de forma mais consistente. Eu sinceramente acho que Fernando Gomes, o antigo presidente da Câmara do Porto, nunca revelou ser um administrador financeiro à altura daquilo que a SAD do Futebol Clube do Porto necessitava. Os problemas foram-se agudizando ao longo dos últimos anos e é daí que a gestão de Pinto da Costa acabe como que saindo pela porta pequena, que efetivamente esteve rodeado de pessoas que, ao invés de o ajudarem, se tentaram ajudar a si próprios, como fica agora bem patente nestes relatórios e em todas estas histórias que começam a vir a público. Sobre a questão do silêncio de Benfica e Sporting, de facto a capacidade do ser humano para perdoar é muito limitada. Reconheçamos que Pinto da Costa, por razões estratégicas e porque quis fazer do Futebol Clube do Porto um clube capaz de afrontar o poder instalado na capital, semeou
ventos que foram fortíssimos e, portanto, diz o povo, quem semeia ventos colhe tempestades, porém, creio que seria este o momento para haver da parte de Benfica e Sporting um sentido algo magnânimo de conseguir introduzir aqui um sinal de apaziguamento daquilo que gera parte do passado e não tanto do presente. Como dizia o Ribeiro Cristóvão há bocadinho, Rui Costa tinha uma boa relação com Pinto da Costa, e aliás isso foi assumido publicamente pelos dois. Não teria ficado mal ao presidente do Benfica que Pinto da Costa tinha dito não esperar no funeral, porque de facto também não seria uma figura desejada pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, mas que não teria ficado mal ao Benfica e a Rui Costa, enfim, no mínimo transmitirem as mensagens de condolência à família do antigo presidente do Futebol Clube do Porto e ao próprio Futebol Clube do Porto. No caso do Sporting, como dizia o Ribeiro Cristóvão, parece-me mais difícil, dada a relação de quase ódio que Frederico Varandas mantinha para com o Pinto da Costa. Aliás, se não me engano muito, ou estarei muito enganado se ainda ouvirmos nos próximos dias Frederico Varandas repetir que Pinto da Costa fez muito mal ao Sporting e ao futebol português. Diogo Feio, como sócio adepto do Porto, como é que conviveu com essas questões morais, ou pelo menos com aqueles episódios que assombravam aqui e ali aquela presidência que era tão especial para os portistas, não é? Era, continua a ser. Será? Ainda há pouco aqui foi referido que, curiosamente, nas instâncias judiciais nada ficou comprovado, nem houve qualquer sanção. Aliás, o Futebol Clube do Porto chega a ter pontos que são retirados, foi campeão na mesma, e que depois são devolvidos na decisão final. Por outro lado... Mas não é número suficiente para lhe retirar o título. Sim, mas e já agora E um a outro moral ponto, é a moral, não é? e já agora um outro ponto Deixa curioso é que é estranho que houvesse tanta crítica interna e o Porto, a nível internacional, foi ganhando provas, foi fazendo boas competições consecutivamente. Aliás, a equipa que hoje está no Mundial de Clubes é a continuação de toda uma carreira internacional que sempre teve e que durante muito tempo foi o único clube português que tinha. Quer dizer, as pessoas parece que se esquecem disso. Eu acho que a certa altura, sinceramente, é tudo um bocadinho em alucinação. E querem ter justificações para aqueles que são os seus fracassos, que são aquelas fáceis, em vez de fazerem, que eu acho que era isso que Sporting e Benfica deveriam fazer, um pensamento estratégico sobre aquilo que sucedeu e porque é que sucedeu. Mas não, nem é essa a parte que me está aqui tanto aqui a tratar, e já agora estou numa casa que naturalmente me faz pensar no perdão, mas eu devo dizer, eu não vou esquecer esta atitude. Esta atitude não esqueço, e ainda bem que André Vilas-Boas já deu sinal que também não esquece. Porque eu acho que isto ultrapassa todos os limites. E, portanto, sobre isso, ponto final, não vou esquecer, vou tentar ganhar aqui o andamento que a Rádio Renascença me pode ajudar a ter para ter outras atitudes em relação a isto. Agora... Mas, Diogo, deixa-me só, desculpa interromper, vou-lhe Sim. fazer uma pergunta. O que é que Desculpa, Hugo, estou a tomar a tua posição de assalto. Não, força. Mas uma coisa é isso, ok, mas o que é que me diz desta beatificação e do endeusamento que sempre houve à volta de Pinto da Costa, não é? Pois, sempre houve, por alguma razão não é? É pensar no antes e no depois de Pinto da Costa. O Cardeal do Américo já o pôs no céu hoje. A referência, por exemplo, ao último mandato de Pinto da Costa. O último mandato de Pinto da Costa é um mandato em que Jorge Nuno Pinto da Costa teve a notícia do seu cancro. E esteve com toda a coragem à frente do clube. O clube ainda ganha um campeonato. Tem um treinador que teve lá 7 anos e que traz, salvo erro, 11 títulos, que é o Sérgio Conceição, que será dos treinadores mais titulados, eu acho que é o mais titulado na história do clube. E, portanto, tudo isto não foi por acaso. Eu acho que Pinto da Costa sempre foi um homem do momento que o futebol ia vivendo. E, aliás, o seu ganho, já agora nesse plano, aquilo que é o ganho que ele traz é um ganho para o clube, mas um ganho para toda a indústria. Pinto da Costa, por exemplo, lembrou-se da questão nas camisolas de futebol, que era algo que pensa no estádio que hoje é um estádio que vai ser um estádio do Campeonato do Mundo, que é o Estádio do Dragão. É o Jorge Nuno Pinto da Costa que pensa na questão da Liga de Clubes e no associativismo entre os clubes que existe e que hoje também é para nós uma grande normalidade, para além de todo o conhecimento que ele tinha sobre o jogo.
devo dizer que das conversas, de facto, Pinto da Costa era uma pessoa extraordinariamente amável. E eu também trago aqui algumas histórias, desde logo uma que tive com ele, sobre o melhor 11 de sempre do Porto. Não vou dizer qual era o meu, não vou dizer qual era o dele, pode ser uma coisa, o dele era melhor que o meu. Tínhamos alguns jogadores em comum, mas de facto Jorge Nuno Pinto da Costa tinha um conhecimento do jogo que era uma coisa extraordinária e tinha a capacidade de pensar numa coisa, que era as vitórias do Porto davam alegria durante um dia, durante uma semana, a pessoas que não tinham alegrias durante todo o ano. E sempre foi afirmando isto. Afirmou isto, por exemplo, no último jantar em que estive com ele, um jantar de portistas aqui em Lisboa, em que com todo o humor se referiu a Artur Santos Silva como alguém que foi trabalhar para um banco enquanto ele, Pinto da Costa, foi para o banco de suplentes, e também se referiu a mim como alguém que sofria quer na política, quer no futebol, e o futebol compensava o sofrimento da política. E, portanto, era uma pessoa que tinha uma capacidade de, com aquela que era a sua graça, dar uma posição até de conforto aos outros e os fazer sentir à vontade. E eu não sei o que é que vai acontecer no futuro em relação àquilo que dirão dirigentes de outros clubes em relação a Pinto da Costa. Uma coisa eu tenho a certeza. Dirigentes como Pinto da Costa, de facto foi uma era, porque a grandeza que tinha, eu não sei se é beatificação, se não é beatificação, em relação à dedicação ao seu clube, à afirmação dos princípios. Os princípios de um clube como o Porto têm que ser uma ambição muito grande para ganhar. Por exemplo, o jogo de ontem, para mim, era ganhar ou ganhar. Aquilo não tinha qualquer outra hipótese, sendo no fim de semana onde era. E eu quero sempre que os meus jogadores, os jogadores do meu clube, deem o máximo constantemente. E era essa a cultura que os próprios jogadores diziam que Pinto da Costa tinha. Quando entrava num balneário nem precisava de falar, bastava olhar. Exatamente. Houve jogadores que disseram isso. Ele ia poucas vezes ao balneário, mas quando ia era em momentos em que poucas vezes ele pensava ao que podia balneário. alterar. Mas ele é o presidente que começa no banco e termina na bancada presencial, quer dizer, também acompanha essa mudança. Exatamente. Portanto, nós temos de ter a noção disto tudo. É que é muito difícil ter a noção de um percurso que é um percurso de 42 anos, mais ninguém vai ter. Até com estas ideias de limitações de mandato, que eu acho bem, nos dias de hoje. Não estou a dizer que agora também deveríamos ter presidentes de clube durante 40 anos. Acho que isso vai ser irrepetível. Agora, que estranho que não se aproveite seriamente aquilo que foi um exemplo no dirigismo. Quer dizer, hoje esteve no Porto o Emílio Butragueño a representar o Barcelona. Teve o Deco, que é o diretor desportivo do Barcelona, também jogou no Porto. Quer dizer, mas se todos estes têm este reconhecimento, porque é que os clubes rivais não têm? Acho que só lhes daria grandeza. Mas para se ter grandeza é preciso praticá-la. Deixe-me contar aqui uma história que, a propósito de termos vindo a dizer, e é verdade, que Pinto da Costa também sabia muito de futebol, e por isso mesmo as suas decisões em relação à escolha de treinadores foram quase sempre acertadas, e também em relação à escolha dos jogadores, mas havia uma particularidade muito curiosa de Pinto da Costa que muita gente certamente não conhece. Pinto da Costa nunca se meteu, ou nunca se metia, nas funções dos treinadores, muito embora fosse um homem que sabia do futebol. Eu lembro-me que um dia, à saída de uma conversa com o Josualdo Ferreira, que foi um treinador do Futebol do Porto também ganhador, e que eu aprecio muito, pela sua frontalidade e pela forma de orientar uma equipa de futebol, e em conversa com o Josualdo Ferreira, com quem tinha, enfim, alguma confiança, eu disse: Josualdo, diga-me lá uma coisa, você foi treinador do Porto durante 3 anos, quantas vezes é que o Pinto da Costa lhe disse para meter aquele jogador ou aquele outro e tirar aquele ou aquele outro? E ele disse-me: você não vai acreditar, mas o Pinto da Costa nunca me disse nada em relação ao jogo, aos jogadores. Já agora várias vezes até tinha vontade de o fazer, pois, porque achava que as escolhas não eram certas. E o Josualdo disse-me, uma vez, só por uma vez, havia um jogador que o Pinto da Costa tinha mandado vir para o Futebol Clube do Porto e cuja aquisição eu não estive muito de acordo. E, portanto, nunca o pus a jogar. E o Pinto da Costa, um dia, estava eu a treinar, chegou-se à linha lateral, que era uma coisa que ele não fazia com muita frequência, chegou-se à linha lateral e disse-me assim: professor, já reparou naquele tipo ali? É um jogador bestial, pá. É um jogador bestial. Você não o põe a jogar, mas é um jogador bestial, pá, não é? E, portanto, eu ali recebi a indicação indireta de o pôr a jogar. Mas continuei a não o pôr a jogar. Mas o Pinto da Costa nunca contrariou essas minhas decisões. Mas foi a única vez em que ele, de forma indireta, me deu a perceber que gostaria também de que eu fizesse determinadas coisas que eu não fazia. A história agora com o Ricardo Carvalho, que conta, também. que ele lhe disse: e eu a ti e ao Jardel nunca te vou vender.
sendo que ele ainda era jogador do Lessa. Sim, foi o Expresso. É verdade. A certa altura, tanto Pinto da Costa como Pedroto defendiam muito aquela luta se fazia a luta contra os senhores de Lisboa, né? Que eram os donos do futebol. Pois. É esse o principal motor da liderança do Pinto da Costa, António? Essa É luta... também o motor. O José Maria Pedroto esteve 5 anos no Vitória de Setúbal, portanto não se poderia dizer que era apenas um homem do Norte. Era também um homem com as suas paixões em relação ao Sul. Aliás, ele quando vinha a Lisboa jogar, mesmo estando no Futebol Clube do Porto, não era diretamente muito hostilizado. Era mais hostilizado o Pinto da Costa. Mas, enfim, ele foi sempre associado às coisas que o Pinto da Costa também fazia e até acredito que muitas vezes o Pinto da Costa tivesse atuado em determinadas situações por indicação do José Maria Pedroto, que era um homem muito sagaz, era um treinador perfeito, era um treinador com grande capacidade e era também uma grande criatura, era um bom homem. Mas, de facto, ele, na ida para o Porto, na ida para o Futebol Clube do Porto e naquela junção com Pinto da Costa, depois das dissidências todas que tinha havido no clube e, enfim, da saída de alguns jogadores, ele, naturalmente, irmanou-se com o presidente, enfim, fazendo as mesmas coisas que Pinto da Costa já fazia. E, portanto, gerou-se ali uma controvérsia grande entre Norte e Sul. E essa barreira que eles próprios construíram, no fundo, trouxe vantagens praticamente só ao Futebol Clube do Porto e nunca aos clubes de Lisboa. Porque ele, normalmente, se estava zangado com o Sporting, dava-se bem com o Benfica. Se estava zangado com o Benfica, dava-se bem com o Sporting. Ele soube sempre, enfim, padronizar estas situações. Agora, o que é verdade é que foram eles que realmente criaram, digamos que esta ideia de que há o Norte e o Sul. Porquê? Porque o Porto, antigamente, quando atravessava a ponte do Douro, já vinha a perder por 6-0, e a qualquer lado. E com Pinto da Costa e José Maria Pedroto as coisas passaram a ser um pouco diferentes. E o Porto passou a ser um clube ganhador e um clube muito respeitado, a ter bons jogadores, a ter boas equipas e a praticar um futebol de qualidade, reconhecido sobretudo e também a nível internacional. Portanto, criou-se esta barreira para gerar este confronto entre o Norte e o Sul, mas que era uma coisa que, enfim, a que alguns davam muita importância, e aliás isso ainda hoje se viu nas manifestações à volta de Pinto da Costa no seu funeral. Há de facto ali uma barreira muito grande entre o Norte e o Sul, mas eu creio que isso, por um lado, estimula o futebol, mas também o prejudica por outro. Luís, há um antes e depois de Pinto da Costa nesta questão de Norte-Sul, nesta luta contra o centralismo, vá? Eu recordo-me bem dos episódios nos anos 80 e 90, sobretudo isso, nos célebres episódios da penhora de Balneário das Antas e etc, que foram episódios marcantes da presidência de Pinto Luís, da Costa. do balneário não, da retrete. Do balneário, só a retrete é que foi penhorada. Balneário dos árbitros, a retrete. E de facto, enfim, foram episódios que, no fundo, acho que acabaram por ser combustível para presidente ou então presidente do Futebol Clube do Porto, porque ele sabia como ninguém tirar partido desses momentos para capitalizar o discurso regionalista, o discurso de oposição à supremacia do Porto, aliás, de Lisboa sobre o Porto. E, portanto, eu creio que desse ponto de vista, o Pinto da Costa tem também um legado de componente política. Não é só o legado no futebol, há também aqui um legado que tem algo de político, no sentido em que ele foi também uma manifestação de poder do Porto contra Lisboa. E, portanto, e é curioso que tudo isto se cruza também com aquilo que foi a gestão desportiva de Pinto da Costa, porque se repararmos, quando o Benfica não capitaliza José Mourinho, e se dá depois aquela passagem pela União de Leiria, é Pinto da Costa que o vai buscar e Mourinho volta a fazer o Porto campeão europeu, volta a colocar o Porto, enfim, nos grandes palcos do futebol europeu. A própria saída, a própria projeção que Mourinho tem na Europa depois da saída do Futebol Clube do Porto ajuda também à promoção dos Dragões e, portanto, tudo isso permite de facto perceber que Pinto da Costa aliou as duas coisas, essa componente da gestão desportiva a uma componente política de afirmação do Norte contra o Sul. Mas, Luís, eu aqui só queria fazer aqui uma pequena ressalva que, do meu ponto de vista, não entendia sempre a guerra Norte-Sul, entendia a guerra Porto-Lisboa.
Porque se olharmos para o Sim, norte, mais- Sim, é mais isso. não víamos associados mais a essas isso. guerras nem o Vitória de Guimarães, Sim, nem o claro. Sporting de Braga, nem Não, o Boa não, Vista. exatamente. Portanto, a guerra era Lisboa-Porto, não era o Era Pinto da Costa é que Lisboa-Porto. depois puxava para si a bandeira do norte Sim. e fazia, Exatamente, e depois era sempre isso que ele fazia. Nós contra Era eles. o norte contra o sul, mas não havia norte contra o sul, havia Lisboa contra o Porto, porque o Guimarães não alinhava nisso, o Braga não alinhava nisso normalmente, muito embora depois, enfim, agora, em alguns tempos mais recentes o tenha feito, o Boa Vista também não alinhava nessas guerras e, portanto, a guerra realmente não era norte-sul, era uma guerra Lisboa-Porto. Mesmo a comunicação dele era. Diz, Luís. Não, ia dizer isso, é de facto uma guerra Porto-Lisboa, mas como dizia o Rui Cristóvão, com o Pinto da Costa a capitalizar para si o discurso nortista, vamos dizer assim. Posso Sim, só dar aqui claro. uma nota, vamos ver. Em Espanha, a rivalidade é Barcelona-Madrid. Sim. Em Itália, a rivalidade é Roma-Milão, de vez em quando Turim. Quer dizer, há sempre estes fenómenos no futebol. Diria só que... Foi a narrativa do Maradona. Foi a narrativa do Maradona na altura do Nápoles. Em França não, porque o Paris Saint-Germain ganha sempre, não é? E, portanto, não temos essa... Mas assim, Marselha ainda vai contrariar. O Marselha de vez em quando ainda vai Não, fazendo agora. E na Itália, digamos que o Nápoles apareceu por força da inclusão do Maradona. Claro, e porque vamos- o Nápoles, quando ia jogar Contra o Norte. quando ia jogar contra o Norte, havia sempre umas grandes faixas no estádio a dizer bem-vindos à Itália. E cá está. E o mais futebol, insultos. E eram o mais futebol é um jogo entre duas equipas. Quer dizer, o atletismo tem vários ao mesmo tempo, outras. O futebol não, é antagónico. E, portanto, o Jorge Nuno Pinto da Costa, que percebia do jogo, que aliás é um jogo de conquista de terreno, curiosamente, Exatamente. percebia também a necessidade disso. E junta, de facto, o discurso regionalista. Mas não deixa de ser curioso, até porque me têm perguntado, imaginarão, porquê várias vezes, sobre as apetências políticas de Jorge Nuno Pinto da Costa. Jorge Nuno Pinto da Costa tinha um partido, chamava-se Futebol Clube do Porto. E nunca teve uma atividade política ou partidária, porque tinha uma política, mas sem ser partidária, porque a partir desse momento, como pessoa inteligente que é, sabia que deixaria de ter como partido o Futebol Clube do Porto. Eu tive em funções políticas e, como é óbvio, nas minhas funções políticas, a questão clubística tinha que ficar esquecida, como é óbvio, claro, e como é natural nessas circunstâncias. E, portanto, ele sabia que no dia em que começasse uma atividade partidária, perdia aquilo que era de facto o seu verdadeiro partido, que era o Futebol Clube do Porto. Também não é preciso pôr o nome de Rui Moreira aqui em cima da mesa. Por falar em pessoas que misturaram as duas coisas. Era só aqui uma boca para o Rui Moreira. Mas não mostrou. Curiosamente, não não. Fez uma coisa que me parecia evidente, que é abrir a Câmara Municipal do Porto ao principal clube da sua cidade. Sim. E às suas vitórias. Como Lisboa faz aos clubes de Lisboa. Exatamente. E bem. Também nessa altura me pareceu. O Diogo hoje ergueu o escudo para defender o Porto de tudo e mais alguma coisa, mas eu admiro isso. Eu vou sendo. Mas ainda por cima, nessa altura, o presidente do Futebol Clube do Porto era adepto, confesso, do Boa Vista. E, portanto, também havia ali... Da Câmara? O presidente da Câmara. Depois disse o Futebol Clube do Porto. É? O presidente do Futebol Clube do Porto é até já se confundem. Já se confundem, é tudo a mesma coisa. O presidente da Câmara era adepto, confesso, do Boa Vista. Sim, mas nem acho que fosse tanto por aí. Freud não explicaria melhor isso. Francisco, falávamos, sem falar da comunicação, era muitíssimo fino na oratória o Pinto da Costa, mas também muitíssimo popular. Tu és de uma geração diferente, sei lá, o Porto é o melhor clube desde que lembras de futebol, certamente. Sentes que esse tipo de comunicação vai catucar ou é um perigo se o Porto perder? Não é? Essa história do nós contra eles, às vezes já se ouve críticas que a equipa com o Vítor Bruno, por exemplo, era muito fofinha, ou seja, naquela questão da raça desaparecer, e isso tem a ver também com a liderança e a forma de comunicar, o Porto ou não? Sim, claro, eu acho que às vezes as pessoas confundem competitividade com agressividade, mas o Porto tem tido esse discurso que em muitos momentos não ultrapassa certos limites, que eu acho que é completamente necessário. Há bocado a ideia que o Diogo penso que transmitiu foi a necessidade do Porto se impor. Não sei se foi esta a expressão, mas foi mais ou menos parecido. Estou a parafrasear. E de facto isso foi muito importante para o crescimento do Porto. E acho que o futebol precisa dessas rivalidades, ou seja, eu também aí não posso ser ingênuo ao ponto de não concordar que elas sejam feitas, não sou nada contra a linguagem bélica, nada disso. Acho que há coisas que são necessárias, acho que às vezes o Porto ultrapassou certos limites nessa forma de estar, principalmente com Sérgio Conceição, porque Pinto da Costa nesse aspecto era mais inteligente, era mais fino, como estavas a dizer, tinha uma comunicação muito mais
Ironia também, não é? cuidada, muito mais irónica, com muito sarcasmo, com muita cultura, com muita bagagem, com muito mundo. E de facto essa... E com muita oportunidade. E com muita oportunidade, exatamente. Era um homem com imensa sensibilidade, não só do ponto de vista humano, mas sensibilidade para perceber a circunstância, para perceber o momento. E acho que é importante que Vilas Boas mantenha uma certa hostilidade saudável para com os seus mais diretos rivais. E eu, tendo vivido muito menos tempo de Pinto da Costa, mas de facto o Porto foi o clube que mais ganhou no meu tempo de vida, isso deve-se muito a essa forma de estar. Muita gente chama a mística do Porto. Eu não sei se adoro essa expressão, mas se calhar agora vou utilizá-la. Francisco, já se permites, e já agora aproveitando a presença do portista Diogo Feio entre nós, quando estamos aqui a falar enfim, de discursos Porto-Lisboa, de rivalidades, de não perdão, atenção que chega a ser também um bocadinho estranho falarmos nisto quando, para fora, há a sensação de que o Porto, pós-Pinto da Costa, ainda não se pacificou. E isso foi visível, inclusive, no próprio funeral, em que tivemos um controle de acesso à igreja feito por super dragões. Tudo isto soa assim um bocado estranho, e já agora gostava de perceber como é que o Diogo Feio olha para este momento e para estas tensões que continuam latentes dentro do Futebol Clube do Porto. Ora bem, então vamos lá. A primeira coisa, acho que deve ficar combinada uma tertúlia sobre o Sérgio Conceição, porque eu acho que não é por acaso que o Sérgio Conceição treinou Milão, mas isso depois será para outra altura. A segunda, e eu acho que será importante o André Vilas Boas lembrar-se de uma parte do poema do José Régio que o Pinto da Costa declamava várias vezes, que termina do "só sei que não vou por aí". É preciso afirmar por onde é que não se vai. E eu acho que isso tem que ser muito claro. E por isso mesmo devo dizer que gostei de toda a postura que André Vilas Boas tem tido e teve neste momento em especial. Na primeira declaração, na declaração que faz ontem à chegada ao Porto, no facto de ter respeitado a vontade de Pinto da Costa e não se ter imposto, porque seria algo que não teria sentido, no funeral, pelo facto também dos jogadores terem ido naquela própria noite junto do memorial onde estavam os vários cascóis, camisolas do Porto e de outros clubes, já agora diga-se, e posto lá as taças, e no facto de hoje ter sucedido o que sucedeu. E eu devo dizer que, para mim, o momento relevante do dia é o estádio. E o estádio é a união. E a união, desde logo, por uma razão muito simples. Pode ser que há uma desunião desde as últimas eleições, pois estavam naquele estádio muito mais pessoas, não é só que votaram em Jorge Nuno Pinto da Costa, é que votaram nas próprias eleições do Futebol Clube do Porto. E isto é algo que deve ser naturalmente aproveitado pelo Presidente. Acredito que vai ser aproveitado pelo Presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas Boas, que é este legado afirmativo em conjunto com vitórias e numa lógica de olharmos para um treinador, para uma equipa que dá tudo. Com certeza que não se vai ganhar sempre. E também com certeza que as vitórias são muito relevantes. Aliás, Pinto da Costa dizia que teve a longevidade que teve porque no primeiro mandato ganhou um campeonato. Porque se não o tivesse ganho, não teria conseguido tudo aquilo. Estamos a falar de uma empresa muito especial no plano futebolístico. Portanto, e se calhar nem chegava ao segundo mandato. Exatamente, é isso. Eu julgo ter respondido a isso. Eu acho que o momento relevante para mim é o momento do estádio. O outro momento é o momento que estava marcado até por uma vontade que tinha sido afirmada antes, legitimamente, por Jorge Nuno Pinto da Costa, que decidiu dizer quem é que queria ou não queria no seu funeral, o que até demonstra, desde logo, um modo de relacionamento com a morte que eu não seria capaz de ter. Não sou, desde todo. Aqui o afirmo. E, portanto, julgo ter respondido à pergunta da valorização do segundo momento como importante, muito importante para o futuro do clube. Agora, o que é verdade é que a questão aqui posta em relação às claques é uma questão que vai durar ainda muito tempo.
Acredito que claro, sim. e que é uma questão generalizada em Exatamente. relação ao futebol português. Exatamente, claro. Foi resolvida pelo Sporting. Ainda não está completamente Pronto, resolvida. mas- Ainda não está, mas pronto, está em vias disso, ou pelo menos já da parte do Sporting uma determinação muito forte em manter as claques no seu devido lugar e não deixá-las, enfim, extravasar para situações que têm provocado grande incómodo aos jogos, aos jogadores e às finanças do clube. O Sporting já vai quase em 400 mil euros de multas só por causa da ação funesta. Sim, ainda agora houve um problema de uma até em jogo europeu de uma e parte tudo. da sua claque. E o Futebol Clube do Porto corre esse risco, porque há aqui a tensão gerada pelos adeptos do Madureira. Não são os adeptos do Futebol Clube do Porto, são os adeptos do Madureira. Isso vai certamente ainda dar aso a que as coisas não sejam resolúveis nos tempos mais já agora, próximos. eu acredito que até nisso a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, o dia de hoje, não é morte, é o dia de hoje, pode ajudar Sim, claro. a que isto seja ultrapassado. E acredito que com arte, que é aquilo que terá que demonstrar, e acredito que vai demonstrar também, eu quero dizer, o Presidente André Vilas Boas, esse ponto pode ser ultrapassado. Embora haja aqui pelo meio uma questão que é muito importante, é que os adeptos do Futebol Clube do Porto, enfim, participantes nessa claque dos Super Dragões, uma grande parte tinham uma vida saudável e uma vida, enfim, extravagante por força daquilo que recebiam do Futebol Clube do Porto de uma forma sempre ilegítima, ou quase sempre ilegítima. Isso deixou de acontecer porque Vilas Boas realmente fechou a torneira e vai dar aso certamente a que as coisas, enfim, durem ainda algum tempo. Eu acredito que não vai ser fácil a pacificação da família portista, porque os Super Dragões têm muita força, muito embora já um pouco desagregados nesta altura, e vão continuar a causar Já alguma agora, era perturbação. um tema que merecia uma reflexão geral Sim, sim, de toda a gente. de todos os clubes, em vez de andarmos com esta coisa de não manda mensagens e, Sim, claro. e não ajuda a esse ambiente, porque eu devo dizer uma coisa, as claques naqueles 90 minutos do futebol São necessárias. são muitíssimo importantes e são um elemento do próprio Claro. jogo. E portanto, eu acho que há um conjunto de pessoas que podia refletir sobre o modo como isto deve funcionar, para não termos aquele antagonismo entre as claques e todo o seu regime e aqueles que durante muito tempo iam e pegavam, iam de caminhonete, iam de comboio, Exatamente. à chuva, apoiar os seus Porque nós estamos a falar do Sporting e do Porto, mas esse problema existe também e forte no Benfica. O Benfica não tem as suas claques oficializadas, reconhece, certo. mas tem duas claques que são fortíssimas. E até no Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães também tem este problema, muito embora não seja tão visível, porque, enfim, o Vitória de Guimarães não tem a dimensão nem do Sporting, nem do Benfica, nem do Futebol Clube do Porto, mas também tem esse problema. Agora, o que é verdade é que o problema das casas, como diz, e bem, creio que tem que ser seriamente encarado para que possa ser resolvido a breve trecho, porque isto só contribui para os malefícios naturais do futebol português. Eu aqui gostava de, não sei se me permites, de voltar um bocadinho atrás, pegando uma expressão que o Diogo usou há bocadinho, a propósito do futebol ser antagónico, as pessoas também são antagónicas e Pinto da Costa era bastante antagónico, e explico porquê. A propósito da morte de Pinto da Costa, tem saído à rua dois tipos de pessoas. Por um lado, os detentores da moral e da verdade, uma espécie de Federico Varandas, versão desconhecida, mas que são as pessoas que acusam Pinto da Costa de tudo e mais alguma coisa, como se elas próprias fossem pessoas perfeitas. dizendo E depois, sem provarem. Dizendo isso sem comprovarem. É preciso também que se diga. Sim, e depois há um segundo tipo de pessoas, que é os que seguem a religião de Pinto da Costa, os que o põem num oratório, os que diante dele prostram-se e fazem vénias humildemente, porque diante do senhor Pinto da Costa são seres pequeninos e pecadores. E a meu ver, isto, tanto uma postura como outra, é errada, porque é fundamental, por um lado, não esquecer o que deu Pinto da Costa ao futebol português, o que deu Pinto da Costa, inclusive, ao país, a figura que foi no século XX e não só, até internacionalmente, mas também é importante não esquecer a relação com as claques já foi aqui falada, a promiscuidade completa, as escutas que estão à vista de toda a gente, o clima de tensão para o qual ele muitas vezes foi um dos grandes contribuintes e, fazendo as contas, a meu ver, para o que aconteceu no futebol português, mesmo com tudo o que ele deu, o saldo é francamente negativo e não posso deixar passar isso em claro. Deixando o bocado de lado e estamos a entrar na reta final,
enfim, Porto, Pinto da Costa, 42 anos, 23 campeonatos, 7 competições internacionais, nas modalidades foram muitas centenas. Gostava de uma ronda muito rápida em que vocês pudessem, foram muitas decisões, não é? Escolher uma decisão de Pinto da Costa, seja treinador ou de alguma coisa que vos marcou. Enfim, pessoalmente gostei muito de Quadriance no Porto, mas Mourinho, claro, é o que me marcou mais este mandato que parecia eterno. Não sei se queres começar, Francisco. Vou começar por vou dizer um mau momento, mas que justifica a genialidade de Pinto da Costa, como foi dito aqui, pelo facto de ele perceber muito de futebol. Hoje entrou José Couceiro na igreja, afirmando, e bem, é verdade, que foi um dos treinadores do Porto, e de facto foi um dos poucos treinadores do Porto que Pinto da Costa falhou. Foi uma das contratações falhadas de Pinto da Costa, mas foram de facto muito poucos os treinadores mal escolhidos por Pinto da Costa, e portanto o José Couceiro é uma exceção que confirma a regra de uma particularidade muito específica de Jorge Nuno Pinto da Costa, que é o saber escolher, e por isso é que o Porto também teve tanto sucesso. Diogo? Eu salientaria o ter dado uma vertente internacional ao clube. Desde o seu primeiro mandato tal difícil, Pinto da Costa diz: o Porto vai ser campeão europeu. Deu uma entrevista a dizer isso. Toda a gente achava que ele era louco, mas o Porto foi 2 vezes vencedor da Champions, 2 vezes vencedor da Taça UEFA Liga Europa, ganha 2 vezes a Taça Intercontinental, 1 vez a Supertaça, e aliás não ganha uma Taça das Taças, num escândalo já agora de arbitragem, que na altura foi a primeira final do Porto, que se calhar marca muito daquilo que é o caminho a seguir, o que leva, aliás, a um enorme respeito a nível internacional que Pinto da Costa tem, que mais nenhum dirigente do futebol em Portugal tem. E por isso, e por muito mais, eu aqui tenho uma discordância absoluta do Francisco, o caminho é bem positivo. Com certeza que ninguém tem caminhos totalmente positivos, não há só coisas sinal mais, há também sinal menos. Mas na comparação, e não é também por acaso que nós estamos hoje a falar sobre Pinto da Costa, que os canais televisivos tiveram mais de 24 horas quase só com Pinto da Costa, que Presidente da República, Primeiro-Ministro, um antigo Presidente da República também presente nas cerimónias fúnebres. Isto devia fazer as pessoas pensar, isto de certeza que não é por acaso. Não, eu destaco particularmente a contratação do José Mourinho nas circunstâncias em que isso aconteceu, porque o José Mourinho tinha vindo do Benfica e depois, com uma passagem pelo Sporting de poucas horas, ele esteve no Sporting apenas algumas horas, e numa noite em que as coisas não correram bem porque o Sporting tinha perdido com o Benfica no domingo anterior, e portanto os sócios do Sporting não queriam o José Mourinho no Sporting. Depois ele vai para a União de Leiria, e aí, de facto, com o comando de João Bartolomeu, que era nessa altura o presidente, ele começou a construir uma equipa da qual, inclusivamente, foi buscar alguns jogadores quando foi para o Futebol Clube do Porto. E vai para o Futebol Clube do Porto em circunstâncias um pouco estranhas na altura, porque o treinador era o Otávio Machado sente-se traído, porque Pinto da Costa vai à amealhada jantar com José Mourinho a convidá-lo para o Porto. E o José Mourinho vai para o Porto e depois, enfim, saiu o Otávio Machado, enfim, nas condições em que todos conhecemos e que ainda hoje deixaram algumas marcas. E o Mourinho, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, a primeira conferência de imprensa que deu foi para dizer que este ano está tudo perdido, não vamos ganhar nada, mas para o ano vamos ser campeões nacionais. E assim aconteceu realmente. O José Mourinho é incrível. E deu um murro na mesa. E começa com um empate em casa com o Belenenses, curiosamente nesse campeonato em que é campeão. Em condições normais vamos ser campeões, em condições anormais também vamos ser campeões, morro na mesa e vai-se embora. Exatamente, e de facto, e ele era realmente um treinador especial. Enfim, ninguém imaginava que ele pudesse ter o sucesso que veio a ter, tanto no Porto como depois fora do Porto. E que fez agora os comentários que fez sobre Pinto da Costa. Exatamente. E, portanto, creio que esse foi um dos grandes momentos do presidente Pinto da Costa, porque, na verdade, na altura, certamente sem a concordância de muita gente no Futebol Clube do Porto, ele contratou o José Mourinho, apostando nele decisivamente, e o José Mourinho teve o sucesso que todos reconhecemos. Luís, queres dar a tua opinião, brevemente? Os golpes de asa de Pinto da Costa foram tantos Foram muitos. e tão diversificados que até nos esquecemos de falar aqui do Bobby Robson.
E de facto foi outro momento muito interessante das presidências de Pinto da Costa. Olha, curiosamente, o Robson ficou, quando veio para o Porto, ficou hospedado num hotel que fica aqui a 50 metros dos estúdios da Renascença. Sim. E lembro perfeitamente de vir fazer reportagem nesse dia. Dispensado do Sporting por Sousa Sintra, depois de um jogo realizado na Áustria, em que as coisas não correram bem ao Sporting. O Sporting foi um bom fornecedor. O Sporting foi. Mas olhando para os momentos mais recentes, e acabam por ficar muito na memória, eu acho que Pinto da Costa arriscou e mais uma vez apostou no homem certo quando vai buscar Sérgio Conceição, uma contratação que até se poderia dizer de alguma forma estranha, porque ele vinha de uma trajetória algo irregular no Braga e no Vitória, e pronto, tinha aquela passagem por França. Na altura foi um bocadinho surpreendente, mas a verdade é que veio-se a provar que Pinto da Costa estava correto. Do outro lado, o facto de, indo contra aquilo que ele próprio tinha dito, ter renovado o contrato com o Sérgio Conceição ali nas vésperas das eleições, e que foi já um sinal premonitório de que as eleições para Pinto da Costa estavam perdidas e, portanto, diria que se despede com essa nota negativa, depois de ter tido tantos e tantos momentos tão positivos no futebol do Porto nas escolhas que É verdade, assumiu. e as eleições do Pinto da Costa já estavam perdidas há algum tempo, porque ele tinha tido um sinal nas eleições anteriores, em que as coisas já não correram muito bem. E nestas eleições ele teve inclusivamente o aviso de algumas sondagens que não lhe davam a hipótese nenhuma de ele vir a ser presidente. Mas enfim, as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Certamente haveria já muita gente no Porto cansada de Pinto da Costa, mas Pinto da Costa morreu, deixou de perturbar muita gente e de causar alegrias a outros tantos, mas enfim, paz à sua alma. Agora, o que também eu entendo é que Pinto da Costa não morreu anteontem. Pinto da Costa começou a morrer na noite em que perdeu as eleições e em que teve conhecimento de um resultado tão fraco para a lista com a qual tinha concorrido. É uma daquelas ligações umbilicais. É quase poético, não é? Quase que poético. Marca muito, mas já agora, e falando de decisões improváveis e que tiveram grande resultado, não nos podemos esquecer da escolha de André Vilas Boas, treinador, que ganhou tudo enquanto foi treinador do Porto. É verdade, Mais uma, exatamente. Bom, para acabar, gostava só de lembrar um detalhe delicioso. A mãe de Pinto da Costa, há muito tempo, não é? Soube pela bola branca que o filho ia para a direção do Porto, até o questionou com isso. Era uma ouvinte assídua da bola branca. O Pinto da Costa também, aliás, o Pinto da Costa no livro dele fala na bola branca. Rua de Sudefeita. Aliás, ele falava sempre, fazia muitas vezes referências à bola branca. Quando às vezes lhe faziam perguntas em determinadas circunstâncias, ele dizia, se deu na bola branca é porque é verdade. Só houve uma vez em que nós perturbámos a nossa relação por uma notícia que nós demos e que, enfim, acabou por não corresponder àquilo que pensávamos que era verdade. Foi quando o Careca, jogador do Sporting, foi para o Famalicão, e nessa altura, na bola branca, eu disse que o Careca, porque tinha informações, enfim, nesse sentido, disse que o Careca tinha ido para o Famalicão, mas estava em trânsito para o Futebol Clube do Porto. E o Pinto da Costa não gostou de ouvir a notícia e na oportunidade que teve logo a seguir, enfim, desangou-me um bocado, de forma até um pouco grosseira, e a nossa relação aí ficou um bocado tensa a partir dessa altura. Mas tinha razão ou não tinha? Ele tinha razão, mas não tinha razão para o dizer, dizer da maneira que disse. Enfim, eu não digo aqui porque para não corarem de vergonha. Ele contou essa história no Porto Canal, já tinha contado, enfim, e até diz que a mãe usava a bola branca como um radar para saber onde é que ele andava e onde é que não andava. Exatamente. Enfim, que tempos. Tertúlia Bola Branca termina aqui, ficará disponível no site da Renascença, no YouTube e nas plataformas habituais. Ribeiro Cristóvão, Diogo Feio, Francisco Guimarães e Luís Aresta, muito obrigado. O som deste programa esteve ao cuidado de Beatriz Garcia e o vídeo ficou a cargo do Ricardo Fortunato. Obrigado a quem esteve connosco.